Olá pessoal, sou o engenheiro civil Rodrigo. Eu vou estar conversando com vocês aqui um pouco hoje sobre portfólio. Como fazer um bom portfólio. Antes de tudo, o mais importante é a gente entender por que um bom portfólio ele é essencial, tá? Então, uma coisa que a gente pode estar colocando aqui para vocês é que o portfólio é uma forma de comunicar que você tem determinada capacidade de estar executando algo, porque você já executou esse algo em um outro momento, tá? Então, em resumo, a gente pode estar colocando que portfólio é comunicação, e a comunicação nem sempre depende somente de uma pessoa, tá? Então, a gente vai estar falando aqui, por exemplo, sobre diferentes tipos de portfólio para diferentes tipos de pessoas. A gente vai colocar até dois cases reais aqui, tá? Para a gente estar analisando como que seria o portfólio ideal para esses dois tipos de case. Então, de maneira resumida, eu vou estar mostrando aqui agora para vocês um case, tá? Então, isso é a respeito de uma vaga de estágio que foi colocada através foi colocada por uma recrutadora, tá? Para um setor de projetos, tá? Essa vaga é uma vaga real. Não sei em qual momento que você está vendo esse vídeo, mas até o presente momento do qual eu estou gravando, essa vaga ainda está aberta, tá? Então eu vou estar mostrando ela aqui para vocês, para a gente começar a esmiuçar um pouco ela e entender como seria o portfólio ideal para ela. Legal, então aqui eu tenho essa vaga, tá? Então a vaga de estágio, tá falando aqui para acadêmicos do quarto semestre em diante, e ele solicita aqui também que saiba, né, utilizar o Revit e o AutoCAD. Também fala a respeito de que seja comprometido, com boa vontade, e já tem um portfólio ideal. Olha que interessante, já coloca na própria vaga que ter o portfólio é o ideal, tá? Então, vamos voltar aqui e discutir um pouquinho sobre isso, tá? De onde surgiu a ideia de estar fazendo esse conteúdo aqui? A gente desenvolveu um artigo a respeito disso, e nesse artigo a gente pontua de maneira sistemática, né, como que seria a tomada de decisão de um recrutador, de uma pessoa num cargo que tenha que fazer a seleção. Se você tem vários currículos ou várias empresas para estar escolhendo, o portfólio facilita a sua escolha, né? Uma questão meio óbvia, né? Então você está ali com alguns candidatos, né, e você olhando o portfólio, você já consegue fazer análises se você vai ter aquilo que você espera, né? Então, vamos falar um pouco sobre aquela vaga ali em específico, tá? Então, é uma vaga de estágio, então a gente está falando de uma pessoa técnica que irá prestar o serviço para uma outra pessoa técnica. Então, o que se espera de duas pessoas técnicas que estão executando o trabalho é que a linguagem, a comunicação seja técnica. Logo, o portfólio que essa pessoa que vai se submeter a essa vaga deve fazer é um portfólio técnico, tá? Eu vou estar mostrando aqui um portfólio de um amigo da pós-graduação aqui, né? Um arquiteto especialista em BIM, que já executa diversos trabalhos. E a gente vai mostrar como que é um exemplo de um portfólio técnico. O que a gente espera? A gente entende que um acadêmico não vai, talvez, atingir esse nível, dificilmente vai atingir esse nível, mas espera-se que ele traga, sim, algumas coisas, alguns parâmetros técnicos para que possa ser analisado, tá? Então, a primeira coisa que a gente entende do que seria esse portfólio ideal para esse primeiro caso é que deve ser algo que tem um valor muito grande voltado para a técnica, né? Então, quando for colocado ali a respeito de Revit e AutoCAD, por exemplo, a pessoa já foi até específica sobre qual software que a pessoa deve ter um grau de conhecimento. Logo, se você vai fazer um portfólio para submeter uma vaga desse tipo, por exemplo, seria interessante você colocar algumas coisas como, né? Tem até uma colinha aqui para a gente tá entendendo. Bom, se falou sobre Revit, né? A grande maioria dos projetistas utilizam o Revit
e outras ferramentas apenas para fins de visualização 3D, a fim de modelagem, né? E às vezes não dão ênfase na parte de informação. Então, se você está aí fazendo um portfólio e você já apresenta algo que vá além disso, já é um diferencial, né? Então, se você coloca aí, por exemplo, a questão de tabelas, quantitativos, levantamento de material, se você faz, por exemplo, uma amarração entre os materiais ou os componentes junto com o material, com o memorial descritivo, né? Se você faz um vídeo ali com um passeio 3D, realidade virtual, se você faz algum trabalho com realidade aumentada. Então, veja, eu não estou falando que você tem que fazer tudo isso, mas se você já apresenta no seu portfólio, entrega para quem for analisar, ver tudo isso, de maneira simplória, o tomador de decisão já vai poder pensar de qual forma que ele vai poder utilizar essa pessoa. Eu falo, não, essa pessoa já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo, ele já vai começar a imaginar cenários utilizando a sua expertise, tá? Então, nem preciso falar a respeito das questões de prancha, né? Projeto executivo, uma boa diagramação de prancha. Então, quando eu estou falando ali de pessoal de arquitetura, ele já tem uma certa aptidão com relação a isso, né? Quando a gente está falando ali do pessoal de engenharia, esse tipo de aptidão, às vezes, não é mostrada. Então, isso seria um diferencial para estar mostrando e ser um diferencial competitivo na hora da tomada de decisão. Então, é importante frisar isso, tá? Então, de maneira resumida, nesse primeiro caso, né? Então, a gente pode falar que existe um grande valor na expectativa de uma técnica mais elevada, né? E isso faz total diferença no segundo caso, que é o que eu vou colocar agora, tá? O segundo caso, pessoal, ele é mais explanatório, tá? Não foi possível registrar, tirar print, porque assim como acontece com a maioria dos profissionais, foi algo do cotidiano. Eu estava vindo trabalhar e antes de chegar aqui no escritório, eu estava vindo de Uber, o Uber falou, né, perguntando o que trabalhava, o que fazia, e eu falei que era engenheiro civil e tal. Ele perguntou se eu podia estar ajudando ele na questão de fazer um estúdio, que ele e a mulher dele têm vontade de fazer um estúdio de academia. Aí eu falei para ele, cara, eu sou engenheiro civil, eu acho mais interessante você contratar um arquiteto, porque o arquiteto tem mais expertise para projetar. Expliquei algumas coisas ali para ele, ele achou interessante. Ele até perguntou se eu tinha o contato de um arquiteto para passar. E eu passei o contato desse mesmo arquiteto que nos passou aqui o seu portfólio. E o interessante é que a gente vem à pergunta para esse segundo caso. Se aquele caso a gente colocou todos aqueles parâmetros, aqueles diferenciais que deveriam estar contidos no portfólio, a pergunta simples e objetiva é como deveria ser um portfólio para essa pessoa, para a pessoa que quer fazer um projeto arquitetônico de um estúdio ou de uma academia, vamos colocar assim, tá? Isso faz a gente pensar, primeiro, como que deve ser a comunicação com essa pessoa que está recebendo esse portfólio. Então, vamos entender primeiro o perfil desse cliente potencial. Ele não é técnico, tá? Então ele não é engenheiro, não é arquiteto, não é design de interiores, não é construtor, né? Fato é que, por isso que no primeiro contato ele já perguntou se tinha um arquiteto para indicar. Se ele fosse da área, estivesse ali imerso, possivelmente ele teria um conhecido. Então, ele não é técnico, né? A gente já pode tirar algumas conclusões. O que mais a gente pode concluir? Como que a comunicação deve ser feita? Como que deve ser passado o portfólio para esse cliente? Se naquele primeiro momento do caso A, eu passei tabelas, quantitativos, memoriais, diagramação de prancha, uma série de informações técnicas, será que esse tipo de informação ela é válida para esse segundo caso? E já fica meio que implícito que não, né? Esse cliente potencial, ele não tem esses artifícios, ele não dá valor para essa questão muito técnica, né? E seria
E se ele tivesse toda essa técnica necessária, talvez nem houvesse necessidade de contratar um arquiteto, né? Ele poderia muito bem já ter o conhecido e tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Então, o que seria interessante para ele, né? Seria interessante para ele ter projetos que remetessem o mais próximo da situação que ele vai precisar demandar. Então, imagens, projetos com renderizações fotorrealistas, se for o caso, interna, externa, uma fachada muito bem feita, um projeto que remetesse ao comercial, já deixar claro que ele já resolve, tem parceiros que resolvem a parte de bombeiros, por exemplo, que ele consegue entregar com prazo curto para que ele já consiga operar rápido. Tem parceiro que constrói para ele, ou o próprio arquiteto já constrói, já coloca lá uma estimativa de valor por metro quadrado para já organizar. Então perceba que o valor, nesse caso, ele não está tão atrelado a essa questão. É uma questão técnica também, mas não uma questão de técnico para técnico. A gente pode estar falando que essa comunicação, esse portfólio seria de um técnico para um não técnico. Então existe diferença nesses dois meios de comunicação que a gente está falando aqui, que no caso é o portfólio, tá? Então agora eu vou estar mostrando para vocês o que seria um portfólio ideal para a situação primeira, né, essa situação do qual é técnico para técnico, e uma outra situação que seria com um técnico para não técnico, tá? Então, vou estar colocando aqui e vou estar mostrando para vocês. Aqui eu vou estar mostrando o portfólio do Rafael Nascimento, tá? Que é o arquiteto parceiro que nos cedeu o seu portfólio, tá? Ele fez pós em plataforma BIM comigo e ele desenvolve projetos para essa construtora e incorporadora, tá? Então aqui a gente tem a parte já de cara, né, para dar aquela capa, aquele ar da graça. A gente já tem uma renderização externa aqui, né. A gente tem o primeiro documento que já separa para quem é destinado a esse portfólio. Então tem uma planta aqui de implantação. E o interessante é que essa implantação, ele é um documento técnico, ou seja, o morador, o proprietário final, não veria muito valor nessa planta. Então a gente já pode entender que sim, esse portfólio aqui, ele já começa a se comunicar bem com o primeiro caso, técnico com técnico. Eu volto a dizer, ele já é um profissional gabaritado, ele já é, né, um arquiteto, já tem uma certa bagagem, mas se um candidato à vaga de estágio enviasse uma planta de implantação, eu já conseguisse ver que tem carimbo, que tem uma legenda interessante, que não tem nada vazado, que tem uma harmonia, já se preocupou até aqui com o piso tátil, na fachada e tal, eu já entenderia que eu já posso trabalhar com esse cara num certo grau, né? Então, ele já se destaca dos demais, né? Ali demora para carregar, né? Porque a gente tem uma quantidade grande de arquivo, de imagem, né? Essa aqui está mais leve. Então é a mesma coisa, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, o carimbo aqui, ó, sempre muito bem organizado e padronizado, né? Então eu tenho aqui uma planta baixa de eixo de elétrica e de hidráulica, né? Então, mesma coisa, eu tenho aqui bem organizado a prancha, né? Tem uma diagramação que aproveita bem os espaços, quase um espaço ou outro, né? A gente sabe que não é sempre que a gente consegue ocupar a folha, mas ele sempre ocupa da melhor forma possível. A gente já consegue ver aqui também carimbo, legenda, né? Tabela que a gente conversou lá atrás, né? Então já tem uma certa informação aqui de tabelas, né? Isso aqui já começa a ser bem interessante. Como a gente falou, a gente já faz pós em plataforma BIM, então aí utiliza o Revit, então você já consegue ver uma riqueza de detalhes, né? Então, por ser BIM, né, já diminui muito a questão de informação. Dificilmente você vai ver algo que está em planta, que não está numa perspectiva, que não está no corte, né? Já trabalha a volumetria como um todo, que é o básico, né? Então aqui você já começa a ver uma organização bem satisfatória, né? Ele pelo fato, isso aqui tem um artifício bem interessante, né? Pelo fato dessa prancha aqui, dessa vista
caber aqui e quase espremer as tabelas, ele aproveitou essa parte da tabela para colocar aqui as perspectivas e jogou a tabela com a legenda aqui embaixo, de tal forma que ele procurou aproveitar ao máximo a folha. Né? Então, ou seja, isso daqui já é bem interessante. A gente, só de olhar, a gente já consegue tomar algumas decisões e até entender a qualidade do trabalho. Né? Então, segue. Né? Então, padronização. Então, questão de desenho técnico dele, muito bom. Você não vê sistema, você não vê cota, né? Ou melhor, você até vê uma cota ou outra, né? Que é quando se faz necessário, mas majoritariamente no corte, tá? Você vê cota na vertical, que já pede as boas práticas, tá? Então, assim, muito, muito bom o material. Volto a dizer, a gente não espera isso de um acadêmico, mas algo que esteja a caminho disso já ficaria bem interessante, né? Mesma coisa, e assim segue, né? A gente pode já entender o grau de qualidade e já entender a padronização que tem o portfólio dele, né? E agora, pessoal, a gente vai estar vendo um outro material dele que seria provavelmente o ideal, ou mais próximo do ideal, para o segundo caso. E o segundo caso, qual que é o segundo caso? De uma pessoa técnica comunicando com uma pessoa não técnica, tá? Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente vê uma capa dele, né? Então, aqui ele já puxa bastante para a questão de brand dele, para a questão da marca dele, né? Já deixa claro aqui a questão de portfólio, né? Então, já deixa até isso claro na própria capa do portfólio dele. Aqui ele coloca já uma citação a respeito do que seria a arquitetura. Isso é interessante, porque vários clientes não conseguem fazer essa diferenciação do que seria arquitetura, do que seria engenharia, qual que é a diferença, né? Parece que não, mas isso é uma coisa bem rotineira, tá? Aqui ele coloca, eu achei bem interessante essa questão dele, ele coloca já vamos colocar assim, o hard skills dele aqui, né? Todas as habilidades dele aqui de forma mais intuitiva, né? Então tem algo mais cheio, né? A gente viu o outro portfólio dele já demonstrando isso. Ele também manuseia bastante o SketchUp, né? Geralmente os arquitetos dão um show à parte em relação a isso. Photoshop também, V-Ray, AutoCAD, né? ArchiCAD, Lumion, né? Geralmente o Lumion utiliza-se bastante para áreas externas, né? Vectorworks, isso aqui a gente viu na faculdade, Navisworks a gente também já viu na parte os dois nós vimos na pós, né? Então, ele já colocou aqui em uma única tela, ele já fala sobre ele e já deixa claro as habilidades dele. Aqui ele faz uma breve trajetória, é bem interessante esse material dele aqui, tá? Coloca o histórico profissional dele, onde é que ele trabalhou e etc, né? E aí já vem com a comunicação direto para o cliente final. Então, o que o cliente final espera-se, né? Espera-se que comunique com algo que fique claro para ele como que vai ficar. E o cliente não entende muito planta, né? Não entende muito corte, né? Então, ele vai simplesmente forçar a comunicação para a parte de perspectiva, para a parte de renderização, né? Às vezes, alguns arquitetos estão trabalhando bastante pesado na questão de fotorrealismo, né? Usando engines de jogos e etc. Né? Então, aqui ele já começa, né? Sempre colocando aqui a localização, né? Deixando claro onde é que é. Às vezes, o nosso segundo caso lá, às vezes o terreno, o cliente não deixou claro onde é que era, mas às vezes ele pode ser no lugar próximo, né? Já remete proximidade. Ó, já vai colocando algumas mais fachadas, mais detalhes de fachadas. Tá? Bem interessante. Tá? Então dá para ver aqui vários trabalhos feitos aqui dele. Tá? Ó, diferente até, né? Então a gente estava vendo bastante coisa com platibanda, né? Então ele foi bem criativo aqui em colocar até um
telhado aparente, né? Tem pessoas que gostam dessa questão de telhado aparente, né? Vai colocando, foi comunicando, né? E assim se segue, tá? Então o portfólio dele, ele vai colocando, aí ó, aqui uma vez ou outra ele coloca, mas perceba, olha que interessante isso. Não tem cota, né? Um ou outro pode ter cota sim, mas ele apela bastante para a questão da humanização, né? De tal forma que o cliente meio que não tem muita noção do que seria 4 metros, 5 metros, mas uma mesa de jantar, uma sala, algumas poltronas aqui, isso já traz mais proximidade. A pessoa tem noção que aqui caberia, por exemplo, 8 pessoas, né? Então, volto a dizer, ele está comunicando com alguém não técnico, né? Então, é bem interessante mesmo, né? Ó, então, esse aqui já começa a ser bem legal, a parte comercial. Então, provavelmente, quando ele abordasse esse cliente, né, que eu até passei para ele falaria sobre a questão comercial. Então, ele quer fazer um estúdio que é comercial, ele falaria sobre essa questão do estúdio, né? Então, ele falaria, a gente vai fazer assim, a gente fez esse comercial aqui, né? Aí ele vai passar todos os detalhes, né? E assim vai. Ó, bem interessante. Muito bom essas cores. Bastante serviço comercial. Então, isso traz proximidade para o cliente, né? Ó. Colocou feedbacks aqui, isso é bem interessante. Então, ele colocou... O pessoal geralmente usa o conceito de prova social, né? Então, ele colocou aqui... E ele colocou aqui o CTA, que é chamada para ação. Tá? Então, a gente está deixando aqui, é o mesmo que a gente vai estar colocando nas descrições para entrar em contato com ele, né? Até falei para ele que a gente ia estar fazendo isso e nada mais do que justo, até porque o trabalho exemplificado é o dele, né? E aí, pessoal, para encerrar, uma coisa que a gente gostaria de estar colocando seria as questões de como está fazendo esse portfólio, né? Então, a gente falou sobre a forma, o que deve conter, para quem que é a comunicação, de quem para quem, né? Mas, e as ferramentas, né? Então, uso Canva, não uso Canva, uso alguma outra coisa, tá? Pessoal, independente da ferramenta que você for usar, o único detalhe que a gente gosta de estar colocando, estar passando, é o seguinte, que seja através de um link público, de tal forma que quando você fizer uma atualização no seu portfólio, a pessoa que está com aquele link público, se ela for abrir de novo, for passar para alguma outra pessoa, já aparecer essa atualização. Então vamos ao seguinte exemplo, vocês vão entender isso de maneira muito simples. Eu faço no Canvas, por exemplo. Fui lá, fiz no Canvas, gerei um PDF. Aí eu pego e envio para alguém esse PDF. Se eu atualizar o meu portfólio, a pessoa que está com esse PDF não vai receber essa atualização de forma automática, porque isso é um arquivo, isso não está público em algum local de acesso. Então, o interessante seria que esse local atualizasse de forma automática. Como que a gente faz isso? Preciso gastar dinheiro, preciso pagar? Não necessariamente. Tá? Então, a dica que a gente dá para vocês é a seguinte. Inicialmente, o que vocês podem estar fazendo? Utilizar o Drive. Então, lá no Drive, você tem Google Planilhas, Google Documentos, que seria basicamente o Excel, o Word, e você tem o PowerPoint do Google, por exemplo, que seria o Google Apresentações. Quando você faz a sua apresentação no Google Apresentação, você tem como gerar um link de apresentação. Você envia esse link de apresentação para alguém, e quando você atualiza o seu portfólio, o link lá vai continuar o mesmo endereço, só que o conteúdo vai ser atualizado automaticamente. Então, atualizou, simultaneamente. Dessa forma, o seu portfólio vai estar sempre atualizado. Rodrigo, mas eu gostaria que tivesse ferramentas mais robustas de Photoshop, de Illustrator, porque eu gosto de mexer, vocês, né, a gente sabe que o pessoal de arquitetura é
é bem criativo nessas partes, não tem problema. Você pode fazer uma ferramenta, jogar no Google Planilhas e usar ele como link público. Tá? Então, quando atualizar, atualiza. Dessa forma, aquela pessoa que tem o seu link, ela vai estar com o seu portfólio sempre atualizado. Tudo bem? Lógico, eu preciso que você me mande por e-mail seu portfólio, mas tudo bem, aí você vai lá, baixa em PDF, anexa no e-mail e faz todo o processo que tem que ser feito. Tá bom? Mas a dica que a gente tinha que passar para vocês aqui hoje era essa. A gente está buscando um formato mais dinâmico, mais diferente. Na descrição vocês vão estar recebendo, vocês vão estar encontrando além do nosso parceiro Rafael, todas as descrições dele, vocês também vão estar encontrando o link para o artigo que deu origem a esse conteúdo aqui. Então você vai ver o artigo na íntegra, tá? Muito bem detalhado lá tudo. A gente vai disponibilizar para vocês também um templatezinho, por que não, de como está fazendo o portfólio. Vamos fazer até pelo Google Planilhas para vocês já entenderem, tá? Então vocês vão conseguir, vou compartilhar com vocês isso, e aí vocês vão poder copiar para vocês, editar, fazer o que tiver que fazer. Então essa vai ser a forma da gente se comunicar, tá bom? Então a gente tinha que passar para vocês, era isso por hoje, e muito obrigado.